Eu sou professora Suelen Laiane, professora de Língua Portuguesa e Redação na Rede Municipal de Ensino. Na aula de redação de hoje, nós vamos estudar sobre a intertextualidade. Vamos entender primeiramente o conceito. O que é intertextualidade? É um recurso realizado entre textos, ou seja, é influência e relação que um estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita ou implícita aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. A grosso modo, a intertextualidade é o diálogo entre textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens, visual, auditiva e escrita, sendo expressa nas artes, como literatura, pintura, escultura, música, dança e cinema. Também expressa nas propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros. De uma maneira bem simples, gente, a intertextualidade é o diálogo entre dois textos. Então, nós temos um texto número 1, que ele é a base, e nós temos um texto número 2, que apresenta semelhanças, elementos semelhantes, né, a esse texto número 1. Então, essa produção desse texto número 2, ele visa trazer referências, influências desse texto número 1, fazendo assim com que esses dois textos conversem, esses dois textos mantenham uma relação. Vamos conhecer agora os tipos de intertextualidade. Há muitas maneiras de realizar a intertextualidade, sendo que os tipos de intertextualidade mais conhecidos são, veremos agora, a paródia. Ela aparece geralmente em forma de crítica irônica de caráter humorístico. Do grego paródies, a palavra paródia é formada pelos termos para, semelhante, e odes, canto, ou seja, um canto, poesia, semelhante a outra. Esse recurso é muito utilizado pelos programas humorísticos. Então, na paródia, nós temos um fundo aí irônico, nós temos um caráter humorístico, de fazer as pessoas sorrirem, levar ao humor. O segundo tipo é a paráfrase. A paráfrase é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto, com a utilização de outras palavras. O vocábulo paráfrase, do grego parafrases, significa a repetição de uma sentença. Então, na paráfrase, eu, por exemplo, leio um texto, tomo esse texto como exemplo e, ao escrever o meu texto, eu posso manter aquela mesma ideia do texto original, mas eu vou mudar as palavras, eu vou utilizar outras palavras. O terceiro tipo é epígrafe. É um recurso bastante utilizado em obras, textos científicos, desde artigos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido no seu texto. Do grego, o termo epígrafe é formado pelos vocábulos epi, que é posição superior, e grafe, escrita. Como exemplo, podemos citar um artigo sobre patrimônio cultural e a epígrafe do filósofo Aristóteles. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Então, na epígrafe, no seu texto, na sua resenha, na sua monografia, você vai escolher uma frase ou um parágrafo, né, que se assemelha ali com o que tem alguma relação com o que vai ser discutido ali dentro do seu texto. Próximo tipo é a citação. A citação é o acréscimo de partes de outras obras numa produção textual sua, de forma que dialogue com ele, né, com essa primeira produção textual. Geralmente, ela vem expressa entre aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor.
Esse recurso é importante, haja visto que sua apresentação, sem relacionar a fonte utilizada, é considerado plágio. Do latim, o termo citação, citare, significa convocar. Então, na citação, na minha produção textual, eu posso citar parte de obras de outros autores, contanto que ali no meu texto eu diga o nome do autor, o ano, eu coloque as referências corretas. Se eu não fizer isso, eu estou plagiando, né? Eu estou colando a obra de alguém, aquilo que alguém disse, e isso é crime. Por último, nós temos a alusão. Faz referência aos elementos presentes em outros textos. Do latim, o vocábulo alusão, aludere, é formado por dois termos, ad, que é a ou para, e ludere, brincar. Veremos agora um exemplo de intertextualidade na literatura para que você entenda melhor como se dá essa relação entre esses dois textos. De um lado, nós temos o nosso texto original, do outro, nós temos uma paródia. Vamos ler nosso texto original. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então aqui nós temos o poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Do outro lado nós temos uma paródia, que diz o seguinte: oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Observe que na paródia, ela toma como exemplo esse texto original, né? Algumas palavras, alguns versos ele até repete, né, para ver ainda mais essa semelhança, mas no final ele faz a sua modificação, né, trazendo aí para a realidade daquele que está fazendo a paródia, mudando o nome da rua, dizendo que não tinha nenhum laranjal. Então a paródia ela tem essa finalidade, né, como nós já vimos, de causar o humor. Então aqui nós podemos observar a relação existente entre esses dois textos. Nós temos um texto original, que é aquele que serve como referência, como base, e nós temos o texto número 2, nesse caso uma paródia, que tenta se assemelhar de alguma forma com esse texto original. Nesse segundo exemplo, nós temos duas imagens. De um lado, nós temos um quadro muito famoso da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, e do outro lado, nós temos a Mônica, né? Personagem muito conhecido por nós, de Maurício de Souza. Então, observe a relação que há entre uma imagem e outra. Nós temos uma imagem número 1, que serve como referência, como base, e nós temos uma imagem número 2, que busca ali se assemelhar de alguma forma, tomar como referência de alguma forma o texto número 1. Então, aqui nós temos uma intertextualidade, né, uma relação, um diálogo entre essas duas imagens. Finalizamos assim a aula de hoje, desejando a você um bom estudo.